Fiquei pensando nisso aqui. Quem você precisou deixar de ser para crescer? Na verdade, esse é um vídeo sobre criança interior, mas eu não quis colocar isso na thumb, né, na capa do vídeo, até porque é um conceito que algumas pessoas ou não entendem tão bem, né? Mas no final das contas, quando a gente fala de criança interior, a gente está falando sobre a nossa forma mais autêntica de ser, mais corajosa, mais livre, mais criativa. Então, quando a gente começa a querer ser pessoas mais maduras, é natural que a gente queira deixar de lado essa criança que habita dentro de nós. Eu até brinco que algumas pessoas mataram a sua criança interior. Talvez para muitas, a depender da realidade que elas vieram, essa criança existiu pouco tempo, né? Ela não teve vazão para poder ser na sua potência máxima, livre, criativa, brincar, tentar, cair, né? Sujar, enfim, testar, porque a infância é um momento bem científico, onde a própria criança é o próprio cientista e ela está descobrindo o mundo e percebendo tudo que acontece ao redor dela, né? E essas percepções vão nos acompanhar por toda a nossa vida. É por isso que muitos de nós, depois de começar uma jornada de autoconhecimento, de entender nossos padrões, pensamentos e emoções, a gente acaba retornando para essa criança interior, para essa fase da infância, né? E aí a gente começa a ver que a forma que a gente se relaciona depois de adultos, a forma que a gente percebe o mundo, que a gente percebe o amor, o ser amada, o pertencer a um grupo ou não. Tudo que a gente busca geralmente está associado com essa fase em que éramos crianças. Quando a gente era criança, dentro de nós, antes de ouvir as vozes externas, que podem ser de familiares, de professores, que limitavam de alguma forma essa criança, por mais que a gente espere, por exemplo, de um professor que ele sempre incentive, inspire, não é bem assim. Porque existem pessoas e pessoas, adultos e adultos, e existem professores muito bons, mas existem professores que também mataram a sua criança interior, então elas não conseguem ver nas crianças ou na infância, né, só coisas positivas, mas muitas vezes coisas para serem corrigidas, né? Então, quando você é criança, antes de ouvir essas vozes, você provavelmente dançava, cantava, escrevia, se expressava de uma forma que não existia certo e errado, não existia muito bonito e o feio, o adequado e o inadequado. Você simplesmente existia sendo você. A partir do momento que você começou a escutar outras vozes, você quis pertencer e você quis o amor de outras pessoas, a atenção, a presença. Então você começou um papel de adequação e você foi se afastando um pouco da sua individuação para fazer parte de um coletivo, seja familiar, seja ele escolar, seja ele comunitário, enfim. Mas isso faz parte da jornada dos seres humanos, porém tem os riscos da gente acabar se moldando demais para caber em espaços ou para ter o amor e o olhar de algumas pessoas. E aí a gente começa a se acostumar a sempre ceder parte de nós, para que então a gente possa ser amado ou validado ou aceito. E o assunto é, para mim, por exemplo, eu até hoje busco estar bem, deixar minha criança interior bem desperta. Quando eu tô mais distante dessa criança interior, eu me sinto também mais esgotada, mais sobrecarregada, o mundo parece que perde as cores, porque essa criança existe, né? E talvez o que você esteja precisando aí também é ter um olhar de criança durante a vida. Tem uma música que eu vou tentar deixar aqui para vocês na descrição, que é de uma banda bem interessante, bem poética, que é Reverb Poesia. Se eu não me engano, é esse o nome. E ele fala, né? Se a criança que você foi um dia viesse te visitar
o que ela faria, né? Ela teria voz ou você tá ocupado demais para atendê-la? É mais ou menos isso que a música fala, é uma música muito linda mesmo. Se vocês estiverem distantes dessa criança interior, coloca essa música que vocês vão sentir uma proximidade natural, talvez venha emoção, alguma coisa do tipo. E se acontecer isso, deixa aqui nos comentários para que outras pessoas se inspirem a se reconectar com essa criança também. Se você já é conectado com essa criança, já busca, sei lá, dançar livremente enquanto arruma a casa, sem medo do julgamento, balançar seu corpo intuitivamente para além daqueles passinhos, né, que hoje em dia existem, mas de forma mesmo intuitiva que o seu corpo pede. Se você busca estar em contato com a sua arte, porque existem várias artes, mas existe a sua arte. Eu acredito que provavelmente você tem aptidões específicas para fazer alguma coisa, seja ela manual, vocal, um instrumento, enfim. Então, esses talentos que muitas vezes começaram a ser percebidos lá na infância também. Então, muitos adultos, às vezes, perdidos sobre profissão, sobre o que fazer, ou não se sentem bem no trabalho que estão, podem percorrer esse caminho de volta e conversar com essa criança o que ela gostava de fazer. Vocês vão perceber que muitas respostas estão lá com essa criança. Eu, por exemplo, me formei em enfermagem, né? Fiz obstetrícia. Meu pai sempre falava para eu ser da área da saúde e para eu ter um diploma. E foi muito importante, me ajudou muito na vida. No momento eu não exerço essa profissão, eu mudei de país e optei por não vivenciar isso até então. Mas eu tô recuperando algumas áreas e profissões dessa minha criança. Então, desde criança, eu sempre fui muito teatral, fui muito de escrever, fui muito de dançar, e é isso que eu tenho resgatado. A primeira delas, eu brinquei, minha primeira profissão foi mesmo escrever. Na terceira, segunda série, eu escrevia bastante atrás das provas, sabe? Deixava poesia para professora, até que uma professora da quarta série me deu um caderno de poesia e disse para eu escrever todas as poesias ali. E essa professora foi bem importante, né? Ela me deu esse caderno de poesia. Na época eu sei que eu vivia uma realidade bem. Não era uma realidade fácil, né? Meus pais tinham muito conflito dentro de casa, era uma família que não tinha tanta estrutura, então poder me desligar um pouquinho daquela realidade para escrever minhas poesias em um caderno dado por uma professora que me notou foi bem especial. No momento eu fiquei muito feliz, eu já fiquei feliz de ter sido notada, sabe? Mas depois de muitos anos isso foi me fazendo muito sentido, porque eu realmente tenho muita facilidade para escrever, para me expressar através das palavras, para expressar o que eu vejo, o que eu percebo. E aí eu, por um tempo, me questionei, né? Ai, mas você tá inventando moda, Carol, você é enfermeira, você é tal. E aí eu, não, pera lá, eu não sou, eu estou enfermeira, eu me formei e na vida a gente sempre pode mudar, né, as nossas rotas, as nossas opções. Inclusive é muito comum a transição de carreira. E aí, nesse momento, foi a minha criança interior que falou assim: não, mas tá tudo bem. Porque, na verdade, a primeira profissão que você teve não foi de enfermeira, foi mesmo de escritora. Lá na terceira série, quarta série. Então, me serviu para me aliviar do compromisso com qualquer coisa, sei lá, que eu tivesse criando, que eu tinha, para ter o compromisso comigo mesma, com o meu propósito, de estar mais alinhada, fazendo algo que eu goste. Futuramente os livros serão publicados, vai ter link aqui na descrição, vocês vão poder acessar esses livros, se vocês gostarem. O primeiro deles vai ser Livre, uma jornada espiritual em busca de si mesma, com várias coisas da vida, experiências que eu tive e que eu espero inspirar todos vocês. Ao final de cada capítulo vai ter algo prático ou uma pergunta para te deixar pensando aí também. E acredito que vai ser um livro transformador para as pessoas que queiram se sentir mais livres e mais autênticas, né? Seguindo o seu próprio propósito, se escutando cada vez mais. Então, é isso, essa criança interior, ela não tem hora marcada, ela tá dentro de você. Amadurecer não é sobre deixar de ser criança somente. A gente cresce, é natural que a gente
com o nosso crescimento, a gente cresce em nível de responsabilidades, de situações que a gente está à frente, que a gente precisa manter um compromisso, né? Autorresponsabilidade, muitas coisas que vêm junto com o amadurecimento e com a reestruturação da nossa vida enquanto adultos, né? Adultecer é importante também, que não é só fazer anos de idade, é amadurecer emocionalmente. Isso é muito importante, obviamente, para a jornada de um adulto responsável. E que tem uma mentalidade de crescimento. Mas esse adulto precisa se tornar um adulto que a própria criança interior dele confie, né? Então, é uma pergunta que eu deixo para vocês, assim, se esse adulto que você é hoje é alguém que a sua criança interior confiaria. Confiaria, gostaria de estar presente, gostaria de estar ao lado. Se não, é algo que você pode rever em como reacessar essa sua criança novamente, o que ela gostava de fazer, né? Como ela se sentia no mundo, aonde ela se sentia melhor e mais confortável, em que situações. E você hoje como adulto, se leve para essas situações, você não precisa mais que te levem, né, para passear onde você deseja, você se leva, você faz isso por você. E conforme você vai vivendo aquilo que você gostava de viver na infância, você vai perceber que você vai se alinhando novamente a essa criança e que essa criança vai te trazer muita criatividade, porque você vai estar alinhada consigo mesma, consigo mesmo, e muita autenticidade, que é o que você precisa para terminar de se libertar, conseguir ser você mesmo, né? Sem sofrimento de estar dentro de um corpo e parece que não cabe muito bem ali dentro. Talvez só seja uma questão aí de realinhamento consigo mesma. Então, se você busca por isso, procure a sua criança. Brinque mais, suba em árvores, dê estrelinha, faça dancinhas na rua, brinque dentro de casa, sabe? Se permita errar, tentar alguma coisa diferente, alguma coisa nova, começar alguma coisa nova, fazer um quadro para sua casa, um artesanato diferente, né? E é isso, gente. Foi isso que hoje eu fiquei pensando aqui.